Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. Mais uma vez a Defesa Civil foi acionada para o corte da barra. Dessa vez, parte de uma árvore, de um tronco de árvore, caiu nesse lado aí do conhecido túnel, de pedra na Avenida Presidente Roosevelt. Esse trecho já havia sido interditado porque cerca de 3 semanas atrás houve deslizamento de pedras. Mais uma vez, é uma região onde frequentemente vem sendo registrada essa situação, inclusive o DENIT agora instalou aí uma sinalização alertando para o risco de queda de rochas, interditou parcialmente uma das passagens, indicando que o pedestre passe pelo outro lado, mas a gente sabe que o problema ocorre nos dois lados da pista. Dessa vez, esse tronco de árvore atingiu essa parte aí que está fechada, foi no período da noite, a Defesa Civil fez a retirada, o Corpo de Bombeiros também analisou o local e liberou em seguida. Existe uma previsão de obra nesse local, já foi feita uma reunião do prefeito com o representante do DENIT, com o representante aí de deputado aí federal. Vamos ver se sai dessa vez uma grande intervenção antes que algo mais grave seja registrado nesse local. Vamos agora ao Diário Comunidade. Recebemos aqui algumas reclamações nos últimos dias e a primeira parada é no bairro da Quinta Lebrão. Olha só o poste lá na rua 1º de Maio, na rua Quinta Lebrão, quase deitando, Deve estar cansado o poste, quase tombando aí na rua 1º de Maio e deixando aí essa parte desse bairro sem serviços como energia, internet, entre outros, além do principal perigo que é o risco desse poste atingir alguém, Alô Enel, que faz a substituição dos postes, aliás, parece um poste bem antigo, Rua 1º de Maio, Quinta Lebrão. Vamos agora ao bairro da Tijuca. Problema também que se arrasta há quase 2 meses no bairro da Tijuca, Olha só. Foi feita uma obra da SEDAI, um reparo aí na calçada, perto da calçada, aliás, na Rua Prefeito Sebastião Teixeira. A gente vê ali ao fundo, inclusive, a matriz de Santa Teresa. Isso lá em setembro, lá meados de setembro, ou seja, quase 2 meses, Logicamente, a gente sabe que passamos por um período de chuvas aí, onde não é feito serviço de asfaltamento, mas já tem tempo que não chove, Aliás, foram várias brechas sem chuva e hoje mesmo, o Gilberto Oliveira, nosso repórter cinematográfico, fez essas imagens aí hoje cedo, tempo seco, dava para colocar um asfalto aí, O motorista vem, você percebe que o carro até dá uma parada, quando tem aí trânsito no outro lado, para evitar uma colisão, um susto e também evitar cair aí com a suspensão dentro desse buraco, Hoje, inclusive, em outro bairro da cidade, lá no bairro de Santa Cecília, um condutor de uma motocicleta caiu porque bateu em um buraco como esse aí. Então, alô, Davi Serafim, secretário de Obras e Serviços Públicos, inclusive, mostramos aqui uma reportagem que lá em setembro mesmo, com o representante da SEDAI e da Prefeitura, dizendo que se a SEDAI fizer esse buraco, essa é a regra, a SEDAI abre, faz o reparo e quem fecha é a Prefeitura. Esse da Tijuca está há 2 meses quase aí, nessa situação e a comunidade pedindo ajuda. Vamos agora ao bairro do Alto. Olha só, bairro do Alto, moradores, essa reportagem, esse pedido de reportagem, essa rua a gente vê Alberto Torres, a avenida principal, e em seguida, acessada por ela, atravessa Augusto Marques Martins. Hoje saiu na capa do diário uma reportagem falando desse aumento aí do IPTU, grande aumento, aliás, com esse levantamento por drone feito pela Prefeitura, e aparece essa rua vista de cima. A pessoa aproveitou e mandou para a gente essas fotos, lembrando que a Prefeitura aumenta o IPTU absurdamente. Essa rua aparece na reportagem da capa de vocês, atravessa Augusto Martins, está nessas condições. E olha só, parece até interior, A gente olha assim rapidamente, Santa Rita, Arrieiro, não, bairro do Alto, nessas condições, Prefeitura, aumentar o IPTU, vai aumentar a arrecadação e o mínimo que a população espera é que os serviços sejam prestados de maneira adequada. Dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio indicam uma redução no número de assaltos aqui em Teresópolis. Os dados do ISP são feitos aí com base em números colhidos nos setores de plantão e de cartório das delegacias de polícia. Você vê na tela isso é a planilha do ISP, que é o Instituto de Segurança Pública, o setor estatístico da Secretaria de Estado de Segurança, mostrando que entre janeiro e setembro deste ano
foram registrados 35 assaltos. No mesmo período do ano passado, 52 roubos, ou seja, uma redução de 20% aí, 17 ocorrências a menos. Isso aí em relação ao número de assaltos, né? Que é quando tem alguma situação de risco para a vítima, ameaça física, ameaça de agressão ou a agressão propriamente dita, a utilização de arma de fogo, de faca. Quando há algum tipo de violência empregada, aí é roubo ou assalto. Agora, por outro lado, a gente tem também as estatísticas em relação ao número de furtos. Em relação aos furtos, que é quando a pessoa tem o objeto subtraído sem que perceba, né? Alguém vai lá, invade a casa, pega aí um telefone celular, invade o comércio, pega um celular, pega uma carteira. Você não percebeu que foi furtado e depois constatou o prejuízo. Isso é furto. No caso dos furtos, aumentou 20%. Entre janeiro e setembro deste ano, 612 ocorrências, e no mesmo período do ano passado, 504 comunicações na 110ª Delegacia de Polícia. Em relação aos assaltos, né, que são os casos mais graves, né, no Rio de Janeiro a gente vê essa situação ocorrendo frequentemente, né, ladrão tomando celular, agredindo, empurrando, apontando arma de fogo. Aqui em Teresópolis, felizmente, é baixíssimo esse número, né? Então, em relação aos assaltos, caiu 20%, mas em relação ao furto é preciso ter uma preocupação. Mas como que a gente contribui para que esse delito diminua? Esse produto furtado, ele vai para algum lugar, né? O ladrão não vai fazer coleção de celular, de televisão, de bicicleta, de qualquer produto furtado. Ele vai vender. Então, antes de você comprar qualquer produto, desconfie da procedência, né? Por exemplo, uma televisão custa aí R$3.000 na loja. Apareceu alguém vendendo por 200, alguma coisa de errado tem. Não pode custar 200 se na loja custa 3.000, ou seja, é produto de furto. Os antigos chamam de cabrito, né? E se você comprar esse produto mesmo assim, com essa discrepância aí nos valores, você não pode alegar desconhecimento, que era algo ilícito. Você pode ser preso e responder aí a processo por receptação, crime que pode dar até 3 anos de cadeia. Ainda no Diário Policial, vamos a mais uma ocorrência de tráfico, agora na rua 6 de julho, tá aí o material, lá na Quinta Lebrão. O pessoal da Patamo IP2 recebeu informações sobre um homem que seria o chefe, o suposto chefe do tráfico nesses dois bairros aí que ficam às margens da rodovia BR-116, e esse bandido estaria utilizando uma casa abandonada lá no final da rua 6 de julho para esconder as drogas. A PM fez aí incursões aí em áreas vizinhas, né, fazendo observação, aquele binóculo, trabalho de campana. Como não observou por um longo período ninguém acessando o imóvel, fez uma incursão nessa residência abandonada e encontrou todo esse material. 4 grandes tabletes, a gente vê ali em amarelo, e 140 tiras de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha. O material foi apreendido e apresentado na 110ª DP. Mais um tombamento de veículo registrado na BR-116, a Rio Bahia. O registro feito pelo repórter Paulo Vicente. Tá aí, olha só, quilômetro 43 da rodovia BR-116, 22 horas, dia 7 de novembro, equipes da EcoRio Minas fazendo aí os procedimentos após um tombamento dessa carreta com um container. A gente ainda não sabe o que tem aqui nesses containers, não sabe nem se está vazio, né? E o motorista, segundo informações, teve lesões leves, porém foi socorrido aí para o Hospital das Clínicas de Teresópolis. Uma bitrem, conhecido como bitrem, olha só, tem 2 baús, acabou tombando aqui nessa curva, próxima Água Quente. Ela veio de lá, sentido Rio, né, lá em Paraíba. Olha o rastro que ela fez aqui por cima do guarda-reio, olha só o rastro na grama. Ela acabou tombando aqui, empurrou o guarda-reio para dentro.
Uma cena inusitada aqui em Teresópolis, né? Daquela série de coisas que parecem que só ocorrem por aqui. Olha só, uma capivara, isso mesmo, olha só, a capivara caminhando tranquilamente pela Avenida Feliciano Sodré e de repente ela entra na farmácia. É uma farmácia aqui na Avenida Feliciano Sodré e foi entrando na farmácia e ficou. Se escondeu em um cantinho da farmácia. O Corpo de Bombeiros teve muito trabalho, né? Foi acionado. Teve muito trabalho para poder fazer aí a retirada da capivara dessa farmácia. Os funcionários, logicamente, ficaram assustados, né, que um cliente diferente desses acionaram o Corpo de Bombeiros, ela foi recolhida e devolvida ao seu habitat. No caso aqui de Teresópolis, às margens do rio Paquequer. A gente vê ao longo do nosso principal curso d'água famílias de capivaras e essa aí provavelmente saiu ali da entrada da beira-linha, né, ali tem vários pontos onde o rio dá acesso facilmente à rua, ali na cascata Guarani. Então, provavelmente, uma dessas capivaras ali que vive em bandos e saiu andando pela Feliciano Sodré. Inclusive, a gente recebeu informações que elas estavam aí no canteiro central, né? Dava mordiscando ali as flores do canteiro central. De repente, a flor não fez bem, ela foi na farmácia comprar um remedinho. Vamos agora à utilidade pública, mais um cachorro desaparecido, né? A gente sempre divulga aqui, porque a gente sabe como a família fica quando um membro diferenciado desse desaparece, né? Essa aí é a Lua. A Lua sumiu no dia 29 de outubro por conta de foguetório, ali nas proximidades do terminal rodoviário, né? Se assustou, saiu correndo e a família não teve mais notícias e estão todos muito tristes lá com o desaparecimento da Luna. Se você viu esse cachorro por aí, a gente vai deixar na tela, olha só, o contato do Dominique, que é um dos membros aí da família que está preocupado com o desaparecimento da Luna. Da Lua, aliás, se você viu esse cachorrinho, essa cadelinha por aí, entre em contato que a família vai buscar onde ela estiver. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deixou nula, né, uma lei aprovada na Câmara de Vereadores aqui de Teresópolis, que permitia um aumento de 10% no salário dos comissionados da Prefeitura e, com isso, segundo essa decisão da Justiça, eles terão que devolver os salários aí recebidos agora, segundo o entendimento da lei, de maneira inadequada. O repórter Luiz Bandeira esteve na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais para falar sobre esse assunto. Recentemente, o jornal Diário de Teresópolis publicou nas suas páginas que servidores públicos comissionados da Prefeitura Municipal teriam que devolver um reajuste salarial que foi concedido de forma errada. E esse imbróglio a gente precisa entender melhor. E para entender melhor, nós viemos até o SINDI-PMT e vamos conversar com o Francisco Assis, que é da Assessoria de Comunicação Social do sindicato. Muito obrigado, Francisco, por receber a gente aqui, para poder explicar um pouquinho essa confusão, né? Em abril do ano passado, exatamente no dia 20 deste ano, aliás, em abril, dia 20 de abril deste ano, o prefeito Vinícius Clausen mandou um projeto de lei à Câmara Municipal com um reajuste de 10,6% para todos os servidores com cargos comissionados, né? E aí todas as categorias, até as básicas, né? O DAI e o DAIS 1, 2, 3, até os maiores, né? O DAIS 4 e 5, e aí secretários e subsecretários. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro entendeu que é inconstitucional esse reajuste salarial e ordenou que esses servidores devolvessem os valores recebidos de forma errada. E aí nós viemos ao sindicato justamente para saber como é que ficam esses servidores dessa faixa mais básica, né? E os servidores que ganham mais, ou seja, os secretários e subsecretários, né? Primeiramente, alguém vai ter que devolver dinheiro mesmo? Então, deixando bem claro que o servidor público municipal hoje, os DAIs 1, 2, 3 e 4, eles ganham complementação de vencimento, então eles não teriam que devolver. O DAI 1, DAI 2, DAI 3 e DAI 4 também não. Essa devolução automaticamente seria para secretário e subsecretário,
né? Porque a lei determina que o projeto de lei seja feito à parte para aumentar os cargos políticos, que são prefeito, vice-prefeito, secretários e subsecretários. Por isso que o ato foi considerado inconstitucional. Então, desta forma, a gente entende que o servidor não é obrigado a devolver. Eu entendo que ele não teria que devolver porque ele já ganha complementação de vencimento. Agora, secretário e subsecretário é uma coisa à parte que cabe, que o ato foi considerado inconstitucional e é inconstitucional, e cabe à prefeitura fazer ou não a contra-razão nesse processo. Se o Tribunal de Contas entende que ele tem que devolver, aí a Procuradoria-Geral do município que vai ter que dar uma posição sobre se ele vai devolver ou não. Se algum servidor sindicalizado se sentiu prejudicado nessa situação, pode recorrer ao jurídico do sindicato, não é isso? Sim, sim. Se ele se sentir lesado, o sindicato só pode tomar qualquer postura ao momento que ele for citado. Nós, até agora, não fomos citados por nenhum servidor que se sentiu lesado com isso. Se ele se sentir prejudicado, a gente vai fazer o que tiver no alcance do jurídico do sindicato. A revisão geral anual, ela automaticamente altera a tabela dos cargos, até o DAS 4. Depois de DAS 4 para cima, que é o cargo político, ela é automaticamente feito um projeto de lei para ser votado na Câmara, que aí é secretário, subsecretário, prefeito e vice-prefeito, que é cargo político. Se o prefeito tivesse dado a revisão geral anual para os servidores concursados, essa tabela não teria sido contestada nesse quesito. DAS 1, DAS 2, DAS 3 e DAS 4. DAI 1, DAS 2, DAI 3 e DAS 4. Aí, essa não teria sido contestada. Seria só o cargo político. Mas como ele não deu, e a gente solicitou ao prefeito que fosse dada a revisão geral anual, já que tinha se cumprido o PCCS, ele disse que não teria disponibilidade de caixa para dar essa revisão. Mas, em seguida, ele vem e faz esse projeto para beneficiar. Desculpa, assim, no meu entendimento, no entendimento da gente, secretário e subsecretário. Porque os cargos que têm complementação de vencimento, ele ganha abaixo do salário mínimo. A tabela é muito mínima. Tem que haver uma reforma administrativa. Se ele tivesse feito a reforma administrativa, teria corrido tudo bem, mas ele não fez o que é dever de casa. O Tribunal de Justiça entendeu, então, que por conta dessa questão de ter dado o reajuste aos secretários e subsecretários, todos os servidores, mesmo aqueles que ganham a faixa básica, precisam devolver a quantia recebida a mais, não é isso? Isso, então. Com esse processo, o Tribunal de Contas entendeu que eles têm que devolver. Só que, assim, como é que o servidor que ganha, o cargo comissionado que ganha 140, 234 reais, que ganha complementação, vai devolver o quê? Se ele já ganha complementação para inteirar o salário mínimo. Porque ninguém pode ganhar abaixo do salário mínimo. A Constituição é bem clara sobre isso, entendeu? Por isso que a gente fala que há caminhos para os que ganham até o DAS 4 e o DAI 4 não terem que devolver. Há caminho jurídico para isso. Entendeu? Mas isso a gente tem que ser citado. Mais detalhes sobre essa situação na próxima edição do Jornal Diário de Teresópolis. Prefeitura e Câmara de Vereadores decretaram luto oficial de 3 dias pela morte do jovem Rafael Andrade. Rafael Marques de Andrade é filho do presidente da Câmara Municipal de Teresópolis, Leonardo Vasconcelos, e de Joyce Moraes. Portador de distrofia muscular progressiva, Rafael tinha 17 anos. Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira no cemitério municipal Carlinda Berlim. No caso do luto, a bandeira do município deve ficar a meio mastro, como também deverá ser observado em todos os mastros oficiais de Teresópolis nos próximos dias. A OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática, voltou a realizar a solenidade de entrega presencial com jovens de todo o Brasil.
Félix se interessou pela matemática ainda jovem, no trabalho como artista plástico. Quando voltou para a escola para concluir o ensino médio, fez a Olimpíada Brasileira de Matemática e levou para casa a medalha de ouro. Minha esposa e meus filhos sempre foram eles que me incentivaram para voltar a estudar. Aí eu resolvi fazer o EJA e um bom dia disseram para mim que tinha uma prova da UBMEP e resolvi fazer a prova e ganhei uma medalha de ouro. E hoje estou aqui. Amanda, de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul, foi buscar em Salvador, na Bahia, a medalha de ouro que conquistou na Olimpíada Brasileira de Matemática de 2019. Fiquei muito feliz. Meu pai começou a me elogiar, ficou contente, disse, essa é minha filha, sabe? Aquele orgulho que os pais ficam. Mais de 18 milhões de jovens de todo o país participaram da 15ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática. Das mais de 54 mil escolas inscritas, 49 mil eram públicas. A competição é voltada para estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Depois de 2 anos sem realizar cerimônia de premiação por conta da pandemia do coronavírus, a Olimpíada de Matemática entregou as medalhas dos vencedores da edição de 2019. Ao todo, 579 alunos de todo o país foram condecorados. Quase que um voltar à vida e poder conviver com essas caras entusiasmadas, pessoas jovens, cheias de talento e com um futuro brilhante à frente deles, é uma enorme alegria para todos nós. Essas e outras notícias você vê também em nosso site, o netdiario.com.br. Qualquer novidade, antes de um próximo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias aqui da Diário TV e também em nossas redes sociais, que são o Facebook, o Instagram e o YouTube. Você que está aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!